Olá, amigas! José Armando fica com ciúmes ao ver Álvaro com Esmeralda. Vamos ficar por dentro de tudo que se passa em mais um emocionante capítulo da novela Esmeralda. Mas antes, amigas, se gostou do vídeo, deixe seu like. Na casa dos Penha Real, o reencontro entre José Armando e Esmeralda se dá de forma tensa e carregada de ressentimentos, quando ele, surpreso ao vê-la ali, questiona como é possível que ela esteja naquele lugar, e Esmeralda responde com firmeza que não há nada de estranho, pois aquela é a casa de seus pais, deixando claro que não invadiu espaço algum, e que se ele a encontra em todos os lugares, isso não é responsabilidade dela. Lembrando que ali vivem seus pais e que o hospital é seu local de trabalho, acrescentando que se ele quiser fugir dela, isso é um problema exclusivamente dele. Diante dessa postura, José Armando observa o quanto ela mudou, questionando quem teria provocado tal transformação, e Esmeralda responde com amargura, deixando implícito que ele próprio é responsável, enquanto ele lamenta que aquela altivez e atitude desafiadora tenham substituído a antiga doçura e timidez que ela demonstrava quando estavam juntos. Esmeralda afirma que aprendeu a se defender e que não faz mais nada para agradá-lo, o que o leva a insinuar que suas atitudes agora seriam para agradar a Álvaro Lascano, mas ela esclarece que Rodolfo foi buscá-la por causa do apego à criança e que a surpresa dele ao descobrir que ela pode enxergar acabou resultando em reconciliação, fazendo com que tudo ficasse esquecido e que agora exista a felicidade de estarem em boas relações, como sempre deveria ter sido. Nesse contexto, Branca comenta a possibilidade de Esmeralda vir morar naquela casa, algo que Rodolfo deseja profundamente, embora reconheça que ainda não se falou disso com ela e que não sabe se ela aceitará, pedindo a compreensão de José Armando ao lembrar que Esmeralda é sua filha e o menino é seu neto. José Armando diz entender perfeitamente, acrescentando que agora já não é algo extraordinário encontrar Esmeralda, pois a vê todos os dias no hospital, e concorda que é justo que ela se divirta e não tenha de guardar considerações a ninguém. Em seguida, Rodolfo se despede dizendo que irá comprar um vestido para Esmeralda. Branca comenta que o Dr. Álvaro se sentirá orgulhoso levando-a pelo braço. Rodolfo sugere que se compre o melhor que houver, ele pede que chame Adrián para levá-lo. Mais tarde, José Armando relata a Sebastião a conversa desagradável que teve, e Sebastião observa que Álvaro parece muito seguro de seu plano, talvez já convencido de que Esmeralda não voltará com José Armando, ainda que ele o quisesse. José Armando, com arrogância, afirma que se propuser, a reconquista imediatamente, pois o único homem que Esmeralda amou foi ele, embora diga não pretender impedir que Álvaro tente conquistá-la, assegurando que mostrará a todos que esse assunto já terminou para ele. Sebastião questiona se terminou de verdade, e José Armando garante que chegará o dia em que verá Esmeralda diante de si e ela lhe será completamente indiferente. Falando com Álvaro, Esmeralda relata que José Armando a galanteou, confiando na firmeza do amor dela, o que a indigna, pois ele a abandonou e ainda assim espera a fidelidade eterna, atitude que ela considera um grande egoísmo. Ela conta que o enfrentou, acusando-o de hipocrisia quando ele afirmou que demorou a se interessar por outra mulher, algo que ela considera mentira, mas deixa claro que isso já não lhe importa, pois ele não é mais nada em sua vida. Esmeralda explica que teve forças para rejeitá-lo, mesmo quando ele tentou se aproximar, falar bobagens e até segurar sua mão, tentativa que ela não permitiu, percebendo que ele queria testar o poder que ainda teria sobre ela. Em outro momento, José Armando chega a casa e encontra o pai encantado com o neto, rodeado de brinquedos, afirmando que o menino merece tudo aquilo e muito mais. Enquanto observa como ele brinca feliz, José Armando, frio, propõe que Rodolfo reconheça Esmeralda de uma vez e que ele próprio assuma seu sobrenome verdadeiro, mas Rodolfo insiste que isso precisa ser discutido, ao que José Armando reage dizendo que não há discussão e que talvez o medo do que dirão ainda fale mais alto do que o instinto de pai. Rodolfo encerra o assunto, afirmando não ter por que sentir tais instintos e José Armando, sem interesse em ver a criança, despede-se apressadamente, pedindo apenas que digam à mãe que ele esteve ali. Mais tarde, Esmeralda se despede levando o filho, agradecendo por tudo, prometendo trazê-lo novamente, deixando os brinquedos para que o avô brinque com ele, e se retira com cordialidade. Em seguida, José Armando conversa com Georgina, que percebe seu comportamento ausente na festa, enquanto ela confessa ter se sentido incomodada, e ele pede desculpas, afirmando não ter sido sua intenção fazê-la sofrer. Georgina comenta como Esmeralda estava linda e como muitos a invejaram, inclusive José Armando, que parecia nervoso, enquanto Esmeralda aparentava tranquilidade, levantando a dúvida se ele já lhe é indiferente.
Diante da dúvida se Esmeralda ama Álvaro Lascano, a resposta é evasiva, afirmando que essa verdade só pode ser dita por ela mesma. Georgina aparece na casa dos Penha-Real e, ao ver os brinquedos, descobre que há um neto, o filho de Esmeralda, o que a deixa intrigada. Pouco depois, Álvaro vai até a casa de José Armando e ele o acusa de ter mentido e escondido que operou Esmeralda, revelando que tudo foi premeditado, lembrando que conseguiu o emprego dela no hospital justamente para provocar o reencontro, pois precisava testar se aquele amor realmente havia morrido. Ele afirma estar profundamente apaixonado por Esmeralda e desafia José Armando a lutar por ela se ainda quiser, deixando claro que também fará todo o possível para torná-la sua esposa, mesmo sabendo do passado deles. José Armando se recusa a revelar seus sentimentos, encerrando a conversa com frieza. Em outro momento, Esmeralda sai com Álvaro, despede-se da família e segue para um restaurante movimentado, onde se encontram também José Armando e Georgina acompanhado de Graziela e Emiliano, que percebem a presença de Esmeralda. Enquanto Georgina e Álvaro saem das mesas, José Armando aproveita e vai até a mesa de Esmeralda trocando palavras carregadas de ironia e tensão com Esmeralda, insinuando que ela está indo rápido demais com Álvaro, enquanto ela se recusa a lhe dar explicações e afirma que ele é um homem comprometido, tornando inútil qualquer tentativa de reaproximação. A situação se torna ainda mais desconfortável quando Álvaro retorna e percebe o clima, mas Esmeralda minimiza o encontro, dizendo que José Armando apenas a cumprimentou. Álvaro elogia Esmeralda, diz que só consegue olhar para ela e lhe oferece um presente, insistindo para que aceite, afirmando que cada vez que o usar terá de se lembrar dele. De volta ao hospital, novas conversas evidenciam o conflito interno de José Armando, que recorda com Esmeralda o passado, o casamento, a tentativa de Álvaro de colocá-los à prova, e afirma não acreditar na generosidade dele, pois jamais arriscaria a mulher que ama. Ele sugere que Álvaro age assim porque se sente seguro, acreditando que Esmeralda já o esqueceu, enquanto Esmeralda reage com firmeza, acusando-o de vaidade e lembrando que ele a abandonou, não podendo esperar que ela continuasse a amá-lo. A conversa se torna cada vez mais tensa até que Esmeralda impõe um limite claro, afirmando que ali no hospital, ele é apenas um médico e ela uma auxiliar de enfermagem, encerrando definitivamente qualquer espaço para intimidades, enquanto ele, seco e autoritário, manda que ela leve os documentos ao arquivo, como se quisesse reafirmar essa distância profissional e emocional.